Fala pessoal, vamos analisar os jogos de quinta-feira, 8 de setembro de 2022. É uma quinta-feira com bastante jogos, então precisa manter o foco na gestão, porque são em dias que tem bastante jogos que a maioria das pessoas acabam quebrando suas bancas. Mas primeiro vamos conferir a lista de terça-feira. E na lista estava o back Palmeiras contra o Atlético Paranaense e não bateu. A equipe do Palmeiras abriu o placar aos 3 minutos, mas no final do primeiro tempo teve um jogador expulso. No início do segundo tempo ainda ampliou o placar, fez 2-0, mas o Atlético Paranaense diminuiu aos 64 e aos 85 empatou a partida. Quem fez esse back Palmeiras conseguiu pegar, já que o Palmeiras abriu 2-0. Eu mesmo não consegui pegar, mas na lista eu tenho que colocar como head, já que é uma lista de controle. Também estava na lista o back Chelsea contra o Dinamo Zagreb e não bateu. A equipe do Chelsea começou muito bem a partida, mas aos 13 minutos sofreu o gol. E a partir daí, a equipe do Chelsea se perdeu em campo e o Dinamo Zagreb venceu por 1-0. E com essa derrota, a equipe do Chelsea acabou demitindo o treinador Thomas Tuchel. E para finalizar a lista de terça-feira estava o back Real Madrid contra o Celtic e bateu. O Real Madrid venceu por 3-0, mas não foi um back muito fácil. A equipe do Celtic meteu bola na trave enquanto a partida estava 0-0. Se faz o gol, poderia ter mudado a história do jogo. Eu acredito até que o Real ia vencer a partida, mas ia encontrar mais dificuldades. O Real Madrid abriu o placar aos 56 minutos, aos 60 fez 2-0 e aos 77 fechou o placar em 3-0. E com isso, a lista de terça-feira ficou aí com um acerto e 2 erros. Vamos agora para os jogos de quinta-feira. E vamos começar com a Copa Sul-Americana, São Paulo contra o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O São Paulo nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. E a equipe do Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Goianiense por 3-1, o resultado do primeiro jogo, vitória do São Paulo por 2-1, vitória do São Paulo por 2-1, vitória do Atlético Goianiense por 2-0 e vitória do Atlético Goianiense por 2-1. Vamos olhar aqui os jogos do São Paulo em casa. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. E a equipe do Atlético Goianiense fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do São Paulo jogando em casa com uma odd de 1,40, 1,38. No back eu não vejo muito valor, apesar de achar que o São Paulo deve vencer essa partida mesmo jogando mal. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols. Eu acredito que vai ser um jogo aberto, já que o São Paulo precisa fazer pelo menos 2 gols para levar a decisão da vaga para os pênaltis. O over de 2,5 com uma odd de 2,10, uma odd média de 2,08. Eu vou colocar na lista o over 2,5 nesse jogo. Campeonato Brasileiro da Série B tem 2 partidas, Criciúma contra o Bahia. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Criciúma nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Criciúma venceu 6, empatou 3 e perdeu 1. E a equipe do Bahia nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bahia venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bahia, vitória do Bahia, vitória do Criciúma, vitória do Bahia e vitória do Criciúma. A equipe do Criciúma venceu os últimos 2 jogos em Santa Catarina, 2-1 e 3-2. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Criciúma em casa. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, mas aqui tem jogos também pelo Campeonato Catarinense da segunda divisão. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Bahia tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A classificação, a equipe do Bahia na segunda colocação com 50 pontos e a equipe do Criciúma na nona colocação com 38 pontos. Jogando em casa, a equipe do Criciúma ocupa a 10ª colocação. Em 14 jogos, venceu 7, empatou 4 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Bahia ocupa a 5ª colocação. Em 13 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 6. Perdeu quase 50% dos jogos como visitante. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Criciúma com uma odd média de 2,55
E a equipe do Bahia com uma odd média de 3,05, aqui eu vou colocar na lista o Lei Bahia. Cruzeiro contra o Operário, o Cruzeiro está aí com uma odd abaixo de 1,40, eu vou deixar esse jogo fora da lista. E como eu falei, é uma quinta-feira com bastante jogos, é a primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa e também a primeira rodada da fase de grupos da Europa Conference League. Mas vamos pegar apenas alguns jogos. Fenerbahçe contra o Dinamo de Kiev. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Fenerbahçe nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do Dinamo de Kiev nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. Aqui perdeu e venceu na prorrogação. Os últimos jogos entre eles, empate e vitória do Dinamo na prorrogação, empate, vitória do Dinamo e empate. O Dinamo, que eliminou o Fenerbahçe na pré-Champions, empatou os 2 jogos, empatou na Turquia, mas venceu na prorrogação e garantiu a classificação. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Dinamo perdeu 4 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Fenerbahçe com uma odd média de 1,63, eu vou colocar na lista o Beck Fenerbahçe. Mas lembrando que nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe não venceu nenhum jogo contra o Dinamo de Kiev. E vamos para o jogo do Malmo FF contra o Braga. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Malmo não começou muito bem a temporada. Nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. E a equipe do Braga, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. O Braga começou muito bem o campeonato português. Vamos dar uma olhada aqui, jogando em casa, o Malmo nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Braga, fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Vamos ver o que tem de odds nesse jogo. A equipe do Malmo com uma odd média de 3,10 e a equipe do Braga com uma odd média de 2,28. Aqui mesmo jogando em casa, eu vou colocar na lista o Lei Malmo FF. E vamos agora para o jogo do Union Berlim contra o Royal Union. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Union Berlim nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates. E a equipe do Royal Union nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. As equipes têm um confronto direto, terminou empate por 2-2. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Union Berlim empatou 2 e venceu 3. Jogando fora de casa, o Royal Union nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Union Berlim com uma odd média de 1,63. Eu vou colocar na lista o Beck Union Berlim, é um bom time. Eu acredito que vai vencer essa partida. Vamos agora para o jogo do Freiburg contra o Karabag. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Freiburg nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Karabag nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Freiburg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Karabag venceu 3 e perdeu 2. Aqui perdeu o jogo no tempo normal e empatou na prorrogação e classificou. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odd para Beck Freiburg. O Freiburg com uma odd média de 1,42 é um pouco baixa, mas eu vou colocar na lista o Beck Freiburg. E aqui tem outras equipes também que eu acredito que vão vencer, mas tem odds muito baixas, como é o caso do Real Betis. O Arsenal jogando fora de casa contra o Zurich tem uma odd máxima na casa de 1,30 e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. E tem também a equipe do Manchester United que joga contra a Real Sociedad, venceu os últimos 4 jogos e a equipe da Real Sociedad nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Manchester United joga em casa, tem uma odd na casa de 1,70. Eu vou deixar fora da lista, mas com certeza vai ser um dos jogos que eu vou acompanhar no ao vivo. E para fechar a lista de quinta-feira, vamos para a Europa Conference League. E aqui vamos pegar apenas o jogo do Molde contra o Ghent. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Molde nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Ghent nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Molde em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do Ghent fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2.
Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Molde com uma odd média de 2,22 e a equipe do Gent com uma odd média de 2,98. Eu vou colocar na lista o Lei Gent. Então é isso, foca na gestão de banca, tem muitos jogos. A lista de quinta-feira ficou aí com 7 palpites: Beck Fenerbahçe, Beck União Berlim, Beck Freiburg, Lei Bahia, Lei Malmo, Lei Gent e over 2,5 no jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.